1 Pedro, capítulo 2. Desta feita eu vou ler os versos 7 e 8. 1 Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8, que nos diz assim: Para vós outros, portanto, os que crerdes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Queridos, na semana passada estivemos meditando a respeito do Senhor Jesus Cristo como sendo a pedra para os crentes. E nós vimos que para os crentes Jesus é a pedra fundamental, a pedra preciosa, a pedra eleita, a pedra viva, a pedra confiável. Mas nesta noite eu quero então prosseguir aqui meditando nessa passagem e observar com os irmãos que nos versículos de número 7 a 8, o apóstolo Pedro, ele vai falar a respeito do que esta pedra representa para os descrentes. Então, como os irmãos vão observar aqui na continuação do texto, Pedro, ele nos ensina que para os descrentes, Cristo é pedra rejeitada, Cristo é pedra de tropeço, Cristo é rocha de ofensa. Então veja, primeiramente nós vamos ver que Pedro menciona aqui que para o descrente, Cristo é pedra rejeitada. Cristo é a pedra rejeitada para os descrentes. Veja aí o verso 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então, queridos, como nós vimos na semana passada, para os crentes, Cristo é pedra viva, é pedra eleita, é pedra preciosa, é pedra fundamental, é pedra confiável. Isso porque nós já fomos iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Entretanto, hoje nós vamos observar aqui que Pedro vai mostrar o outro lado da moeda, que é como Cristo é para os descrentes, o que Cristo representa para os descrentes. Por causa da cegueira espiritual dos descrentes, Cristo, que para nós é pedra fundamental, para eles é pedra rejeitada. Mas o que é que significa essa rejeição? Veja, na semana passada nós mencionamos aqui que naquela época as construções elas eram edificadas a partir de uma pedra que era a pedra fundamental. As outras pedras elas repousavam sobre esta grande pedra. E essa pedra fundamental ela tinha que ser muito bem escolhida, caso contrário o edifício todo vinha abaixo. E por causa disso os construtores eles costumavam examinar com cuidado para escolher a pedra fundamental. Então eles inspecionavam as pedras para ver qual delas realmente serviria para ser fundamento da sua construção. E o que é que acontece? Eles escolhiam umas e rejeitavam outras. Então, aquelas que não eram boas para servir de fundamento, de alicerce, elas eram o quê? Rejeitadas. Interessante que a palavra rejeitada no grego significa algo que não foi aprovado. Interessante isso. A ideia da palavra no grego é de algo que passou por um teste, passou por uma investigação, mas que não tinha a qualidade necessária. Não passou no teste de qualidade, vamos dizer assim. E foi isso que ocorreu com o Senhor Jesus Cristo.
Ele foi examinado pelos construtores e eles disseram assim: não, nós não queremos essa pedra. Ela não serve para nós. Os líderes espirituais de Israel queriam edificar a vida espiritual do povo judeu, mas eles tinham em mente qual era o alicerce que eles queriam, qual era de fato a pedra que eles queriam, mas Cristo não se encaixava nessa escolha deles. Eles queriam escolher o material que combinasse com os seus próprios pressupostos religiosos. Mas eles eram cegos espiritualmente, então eles não conseguiram discernir de fato quem Jesus era. Que Jesus era, sem dúvida, a pedra que foi escolhida por Deus, eleita por Deus, dada por Deus. Então, quando eles examinaram a pedra principal, a pedra fundamental que Deus havia dado a eles, eles simplesmente disseram: não, essa aqui não serve, e rejeitaram ele. Mas é interessante porque quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos perceber a necessidade da rejeição. Ou seja, por trás dessa rejeição havia um plano divino. O Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 22, vai ser bem esclarecedor nesse sentido. Jesus fala sobre a necessidade da rejeição. Jesus vai dizer assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e que ele seja rejeitado. É necessário que ele seja rejeitado. Veja, a rejeição do Senhor Jesus Cristo, ela não foi casual. Antes, ela fazia parte do plano de Deus. Antes, ela fazia parte dos propósitos de Deus. Essa expressão era necessário, aponta justamente para o decreto divino. Então, havia essa necessidade da rejeição. Mas também podemos pensar quem foram esses que rejeitaram, quem foram os promotores da rejeição. Os construtores eram justamente a elite religiosa de Israel. Continue aí em Lucas 9, 22. Ele diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado por quem? E aí vem a elite religiosa de Israel. Pelos anciãos, seria equivalente aos presbíteros da nossa época. Pelos principais sacerdotes, seriam os pastores da nossa época. Pelos escribas, que eram aqueles que faziam publicações dos escritos do Antigo Testamento. Então a elite religiosa de Israel rejeitou a Cristo. E é interessante porque eram justamente eles que deveriam reconhecer que ele era a pedra fundamental providenciada por Deus, que ele era o Messias que eles tanto aguardavam. Mas eles rejeitaram a pedra que Deus havia dado a eles. E qual foi o motivo dessa rejeição? Por que Jesus foi rejeitado? Será que ele fez alguma coisa que justificasse essa rejeição? O próprio Senhor Jesus disse em João 15, 25: odiaram-me sem motivo. Odiaram-me sem motivo. Ou seja, eles não tinham motivo para odiar o Senhor Jesus Cristo. Não tinham feito nada que justificasse aquela rejeição, aquele ódio contra ele. As pessoas rejeitam a Cristo não porque, ao olharem para ele, veja nele algo digno de rejeição, mas elas rejeitam a Cristo por causa da sua própria impiedade, do seu próprio pecado, do seu próprio coração, que é mau. Por isso elas rejeitam a Cristo. Mas pensando ainda, desenvolvendo mais essa ideia
da rejeição, podemos pensar na intensidade da rejeição. Com que intensidade ele foi rejeitado? Muitos homens foram rejeitados pelos seus pensamentos, pelas suas ideias, pelas suas ações, mas ninguém foi tão rejeitado como o Senhor Jesus Cristo foi. E uma prova disso está lá em Isaías capítulo 53, verso 3, quando é dito assim: ele era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. Então ninguém foi tão rejeitado na história humana como o Senhor Jesus Cristo. Ele foi rejeitado e ele continua sendo rejeitado nos dias atuais. Então Cristo, para os descrentes, é pedra rejeitada. Eles de fato tiveram essa atitude para com o Senhor Jesus Cristo. Eles examinaram a Cristo e disseram: não serve para ser o alicerce das nossas vidas. Nós não queremos essa pedra. E essa rejeição não era por nenhum motivo razoável, não era por qualquer motivo justificável, era porque eles eram maus mesmo. E eles rejeitaram com toda a intensidade, ao ponto de ele ser o homem mais rejeitado dentre os homens. Mas essa rejeição, como nós vimos também, estava nos planos de Deus. Era necessário que ele fosse rejeitado. Mas Cristo também é pedra de tropeço para os descrentes. Quando os construtores rejeitaram a pedra principal, deixando-a de lado, eles, sem perceber, acabaram tropeçando nessa pedra. O que é uma pedra de tropeço? Uma pedra de tropeço, queridos, é uma pedra jogada, uma pedra que é tirada do seu lugar próprio e colocada no caminho, e as pessoas acabam tropeçando nela. Eu acho que você já tropeçou em alguma pedra, sabe como é? E Pedro vai dizer, verso 8: e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçaram na pedra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então veja, Cristo foi constituído por Deus como pedra de ofensa, ou pedra de tropeço. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Cristo foi constituído por Deus como pedra de tropeço. Assim como Deus constituiu Cristo como sendo pedra fundamental para os crentes, ele também constituiu Cristo como sendo pedra de tropeço para os descrentes, para aqueles que o rejeitaram. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Romanos 9, 31 a 33. Veja só que Paulo vai dizer: Israel, que buscava a justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então, quem foi que colocou essa pedra de tropeço em Sião? O próprio Deus. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Segundo, os construtores descrentes desobedeceram a palavra de Cristo. Veja só, Pedro vai dizer: são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Veja, o tropeço tem a ver com a desobediência à palavra. Mas em que sentido eles desobedeceram à palavra? Veja, podemos pensar em 3 motivos. Quando eles não creram em Cristo, quando eles não creram nas palavras de Cristo,
quando eles não creram na pregação acerca de Cristo por meio dos apóstolos. Então, quando eles não creram, eles desobedeceram, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Por quê? Porque eles queriam construir as suas próprias vidas a parte desta que é a pedra fundamental. Eles queriam fundamentar suas vidas em outras coisas, mas não em Cristo, não na palavra de Cristo. Por desobedecerem a palavra, eles acabaram criando o seu próprio fundamento e acabaram também tropeçando na pedra que é o Senhor Jesus Cristo. É interessante porque a palavra desobediência no grego, ela significa aquele que se recusa a ser persuadido. E a forma verbal que está aqui traz a ideia de alguém que está acostumado a fazer isso. Alguém cujo estilo de vida é um estilo de vida de uma pessoa de dura cerviz, de uma pessoa que é perversa, de uma pessoa que ela é desobediente, não ocasionalmente, mas constantemente, continuamente. Então, veja que Pedro vai dizer que eles não receberam a palavra de Cristo, desobedeceram a palavra de forma perversa, de forma obstinada, com dura cerviz. Mas os descrentes, eles são postos para a desobediência. Veja só, verso 8 ainda. São estes os que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Para o que também foram postos. Veja, a causa divina do tropeço da obediência. A disposição de desobediência tem a ver com essa preterição da parte de Deus. Mas, pastor, o que é preterir? Preterir, meus queridos, basicamente significa não fazer nada a favor. Significa deixar as coisas como elas estão. Então, Deus entregou os descrentes à sua própria desobediência. Assim como alguns homens foram escolhidos de antemão para terem fé em Cristo, outros foram designados para permanecerem na incredulidade. Eles foram entregues a si mesmos, a sua própria obstinação, a inclinação do seu próprio coração, e eles tropeçaram na palavra. E eles fizeram isso com todo gosto, e era tudo o que eles queriam fazer, porque se por um lado havia a preterição como sendo a causa divina do tropeço, mas também há uma responsabilidade da parte deles, que é a causa humana do tropeço. Ou seja, esses homens tropeçaram porque eles são espiritualmente cegos, porque eles são pessoas orgulhosas, eles confiam em si mesmos, eles instituíram para si os seus próprios deuses, eles não se submetem a Cristo, que é a pedra. Então, eles tropeçaram porque quiseram tropeçar. Mas veja que o texto, além de mencionar que Cristo, ele é essa pedra de tropeço, né? Os construtores rejeitaram a pedra fundamental e depois tropeçaram sobre esta pedra ao desobedecerem a palavra de Cristo, a não crerem nele, a não ouvirem as suas palavras, e também porque não ouviram a pregação da palavra de forma obstinada, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Mas o texto também fala aqui que Cristo é rocha de ofensa para os descrentes. Veja aí no verso 8, e pedra de tropeço e rocha de ofensa.
Veja, os judeus, as lideranças judaicas de Israel não gostavam de ouvir a pregação de Cristo. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23, ele vai dizer assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então Jesus, ele era escândalo, ofensa para os judeus. Eles de fato, meus queridos, não gostavam, via de regra, não gostavam de ouvir a pregação a respeito da cruz de Cristo, que Cristo havia morrido ali na cruz pelos nossos pecados. Os judeus não gostavam, porque de fato eles achavam que Cristo não era de fato o Messias que viria para salvá-los. A morte substitutiva de Jesus Cristo era ofensa para eles. E por que era ofensa para eles? Porque a morte, a mensagem da cruz, estava dizendo para eles que eles não podiam fazer nada por eles mesmos. Eles não podiam fazer nada para terem os seus pecados perdoados por Deus. A sua justiça não era suficiente para salvá-los. Então, a mensagem de que Cristo é o nosso representante, Ele morreu pelos nossos pecados, isso era uma ofensa para os judeus. Por quê? Porque eles se achavam muito bons. Os líderes de Israel ficavam ofendidos com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes, quando o Senhor Jesus Cristo pregava, ensinava e confrontava os religiosos ali de Israel, eles ficavam revoltados, como está lá em Mateus capítulo 15, verso 12. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ou seja, Jesus estava confrontando o pecado deles, a doutrina deles, e ao ouvir isso, eles se escandalizaram, eles se ofenderam com o Senhor Jesus Cristo. E assim, meus queridos, as ofensas que acontecem quando a palavra de Deus é pregada, revelam aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Então, muitas vezes, alguém levantado por Deus vai pregar a palavra de Cristo e pessoas vão se ofenderem. Não é à toa que você vai encontrar muitos pregadores temendo pregar a verdade para não desagradar os ouvintes. Mas é justamente quando a palavra de Deus é pregada que essa distinção ela é feita. Gostaria de trazer algumas aplicações para as nossas vidas. A rejeição a Cristo, meus queridos, não aconteceu somente pelos líderes espirituais ali de Israel, pela liderança religiosa de Israel, nem pelo povo somente, mas Cristo é rejeitado hoje por todos aqueles que estão construindo a sua vida e que não querem que Ele seja a pedra fundamental. Aqueles que estão seguindo seus próprios conselhos, aqueles que estão buscando os seus próprios alicerces, que no final das contas não passam de areia, porque só há uma rocha sobre a qual nós podemos edificar a nossa vida e ela permanecer firme, é o Senhor Jesus Cristo. E aqueles que rejeitam a Cristo, veja só, Lucas 10,16 diz assim: quem vos der ouvidos, ouve a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeita, rejeita aquele que me enviou. O Senhor Jesus, olha, quem ouvir a pregação de vocês e rejeitar a pregação de vocês, está rejeitando a mim.
E quem rejeita a mim está rejeitando o Pai. E é interessante porque hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas falam muito de Deus, mas quando você fala de Cristo e daquilo que Cristo ensinou, as pessoas dizem, não, mas isso aí eu não concordo. Mas veja, rejeitar a pregação de Cristo é rejeitar a Cristo e rejeitar a Deus. E é interessante, queridos, porque realmente, no mundo como o nosso, a tentação que há entre aqueles que pregam a palavra, de não pregarem a verdade, por medo de serem rejeitados também, porque veja, meus queridos, se eles rejeitaram a Cristo, eles vão nos rejeitar também, e está tudo bem. Nós não temos que ficar buscando a aceitação do mundo, mas a gente tem que ser fiel a Deus, como Cristo foi. Pregar a verdade, pregar o Evangelho, pregar a Cristo. Mas Cristo também, meus queridos, Cristo, como nós vimos, Ele é pedra de tropeço. Todo aquele que tropeçar em Cristo, sofrerá aqui nesta vida e no juízo final. Não é à toa que Lucas, capítulo 20, verso 18, diz assim: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, aqueles que tropeçam em Cristo e caem, vão se despedaçar, e aqueles sobre quem a pedra cair serão reduzidos a pó. Mas veja, como nós vimos hoje, Cristo também é rocha de escândalo, de ofensa, e os homens ficam escandalizados ainda hoje com a exclusividade das reivindicações de Jesus. Jesus soa muito exclusivista para o mundo atual. Em nossa sociedade relativista, as pessoas se ofendem com as verdades exclusivas, mas elas não aceitam que há um só Salvador, um só caminho, uma só verdade, uma só vida. Nós estamos vivendo em uma época onde as pessoas elas têm pavor de serem politicamente incorretas. Então, no tempo em que você não pode dizer que determinada religião está errada e que isso soa mal aos ouvidos das pessoas, obviamente, né? Deus é um ser exclusivista. Por quê? Porque Ele mesmo diz: eu sou o único Deus e não há outro. Eu sou o único Deus e não há outro. E ponto final. Por isso que as coisas de Deus ofendem os homens, porque os homens eles criam um Deus segundo a sua própria imagem e semelhança. E por isso eles não admitem que haja um só Deus, um só caminho, uma só salvação, uma só verdade. Eles têm aversão às palavras do apóstolo Paulo, quando Paulo diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A exclusividade da salvação através de Cristo é ofensiva àqueles que dizem que todos os caminhos levam a Deus. E eu pergunto, essas coisas ofendem a você? A pregação da palavra ofende a você? Se isso acontecer é porque alguma coisa está errada.
Veja, Cristo é a pedra, só que para uns ele é pedra de tropeço, para os descrentes, mas para os crentes ele é rocha eterna, ele é abrigo, ele é refúgio. Onde você está? Onde você está? Você está tropeçando na rocha ou está se refugiando nela? Onde você está? Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.